Uniclac. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes, sou professor de Economia e de Finanças Públicas e a partir de agora nós teremos aí um curso completo de Finanças Públicas para você. Nesse sentido, então, a nossa primeira tarefa nessa aula inaugural é definirmos lá o que são as finanças públicas e por que da necessidade de intervenção do governo dentro da economia. Primeiro, vamos lembrar, pessoal, o que são finanças públicas, ou ainda, de maneira um pouco mais ampla, a economia do setor público. A finança pública ou a economia do setor público, num sentido mais abrangente, trata lá fundamentalmente da intervenção governamental dentro da economia. É o governo, de alguma forma, intervindo no ambiente econômico. E sendo assim, o governo vai, obviamente, obter recursos diante da sociedade, basicamente mediante a tributação, o que envolve lá a cobrança de impostos, taxas e contribuições, e por um outro lado, exercer o gasto público. E esse gasto público nas mais diversas áreas, pegando, por exemplo, a segurança pública, a saúde, a educação, preservação e conservação ambiental, a soberania nacional, infraestrutura, de forma a tentar garantir que a economia tenha um desenvolvimento econômico. Então, aqui logo de cara, a gente tem que definir um conceito importante, que é a diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico. O objetivo da intervenção governamental é o desenvolvimento econômico e não simplesmente a questão relativa ao crescimento econômico. A pergunta é: qual é a diferença, professor? Vem para cá para o nosso quadro que a gente vai explicar isso para você. Então, puxando aqui, há uma diferença fundamental entre aquilo que nós chamamos de crescimento e desenvolvimento econômico. Quando nós falamos a respeito de crescimento, nós estamos falando de crescimento do produto. No Brasil, sobretudo medido pelo PIB, o chamado Produto Interno Bruto. Observe lá que crescimento econômico não significa dizer que a renda esteja sendo distribuída de maneira igualitária, de maneira equitativa, socialmente justa entre o conjunto dos agentes econômicos do país. E sendo assim, se nós pegarmos o caso brasileiro a título de exemplo, o Brasil está entre as 10 maiores economias mundiais. O que isso tem a dizer para o país em termos de qualidade de vida do seu povo numa distribuição mais igualitária da renda? Muito pouco ou quase nada. E é por isso que nós desejamos, na verdade, não o crescimento econômico, e sim o desenvolvimento econômico. Porque o desenvolvimento econômico, ele pressupõe a ideia do crescimento econômico, mais a distribuição equitativa da renda. Portanto, lembrando apenas para você que quando nós falamos a respeito de distribuição de renda, e nós teremos oportunidade de falar disso ao longo do nosso curso, nós não estamos falando somente da renda propriamente dita sob o ponto de vista monetário. Nós estamos falando também a respeito, da distribuição patrimonial. Um exemplo claro para você, a reforma agrária ou a construção popular para a população carente, ou ainda, nós estamos falando na distribuição das oportunidades.
E aí, basicamente, a qualificação para o mercado de trabalho relacionados ao grau técnico, universitário e educação de uma forma geral. Portanto, quando nós olhamos para as finanças públicas, para a economia do setor público, nós estamos tratando da intervenção do Estado na economia. Esse Estado tem um objetivo fundamental, ou pelo menos deveria tê-lo, que é garantir o desenvolvimento econômico. E esse desenvolvimento econômico, nós vamos aprender, é um conjunto de articulações de políticas públicas vinculadas muitas vezes à iniciativa privada que consegue alavancar o crescimento econômico com distribuição de renda. Bacana? Então vamos dar uma olhada aqui no nosso material para a gente fazer uma definição, né, ainda mais clara para você. Então, apagando aqui o nosso quadro, né? Vamos apagar aqui para a gente conseguir visualizar o que nós estamos falando. Bom, pessoal, quando falamos lá então, né, a respeito de finanças públicas, ou ainda a economia do setor público, nós estamos nos referindo à forma, à maneira com a qual o governo intervém na economia. De um lado, através da obtenção de recursos, basicamente sob o ponto de vista tributário, fazendo a sua gestão, a administração dos gastos, exercendo a regulação sobre as atividades econômicas e articulando as políticas econômicas, como a fiscal e a monetária, produzindo bens e serviços de forma a satisfazer as necessidades coletivas. Sendo assim, uma outra pergunta importante é: professor, por que é que o Estado tem que intervir na economia? Observe você que nós podemos discutir, e as várias escolas de economia o fazem, o grau de intervenção do Estado na economia. Discutem também, né, o como essa intervenção ocorre. Mas, inegavelmente, todos os países do mundo têm lá um sistema de economia misto, onde o Estado tem maior ou menor participação na atividade econômica. A existência do Estado, ela está vinculada, por exemplo, ao fato de que uma operação do sistema de mercado necessita de uma série de contratos que dependem da proteção e da estrutura legal para ser implementada, tendo como base o próprio governo. Observe aqui que nós não estamos trabalhando com a ideia de governo como poder executivo somente. Nós estamos entendendo o governo, né, como aquele que está estruturado na administração do Estado e, portanto, o poder executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público. Observe lá, então, que dentro da economia, para o seu perfeito funcionamento, sobretudo numa economia capitalista como a brasileira, nós precisamos de uma série de contratos e da garantia desses contratos e da possibilidade de dirimir eventuais conflitos sobre esses mesmos contratos baseados na lei. Portanto, a existência do governo se dá inicialmente para dar garantia, legitimidade garantida desses contratos e, por um outro lado, para dirimir conflitos baseados na lei. Mas a presença do Estado também se faz necessária devido à ocorrência do que nós chamamos de falhas de mercado. A gente vai ter a oportunidade de analisar todas as principais falhas de mercado, como o poder de mercado dos monopólios, a assimetria de informação ex ante e ex post, a questão das externalidades positivas e negativas e a existência do bem público. O que ocorre com as falhas de mercado é que nem sempre o mercado, deixado por si só, alcança uma condição de eficiência econômica, de eficiência sob o ponto de vista de Pareto. Bom, a gente precisa então fazer um parênteses aqui para poder tentar entender o que nós estamos falando.
O primeiro parêntese se refere ao conceito de mercado. Então, vem para cá. Quando nós falamos em finanças públicas a respeito de mercado, nós estamos nos referindo ao local ou ainda ao contexto onde as relações de oferta e demanda ocorrem. Então, eu posso definir o mercado como um local. Então, imaginemos aqui um exemplo clássico, que é o supermercado. De um lado, você tem a oferta dos mais diversos produtos através dos seus produtores, desde papel higiênico até shampoo, alimentos, produtos de limpeza para o lar. Do outro lado, temos nós, eu e você, que somos os consumidores desses produtos. Portanto, o mercado está presente num local. Um local onde ocorre a interação entre a oferta de um lado e a demanda do outro. Mas observe que cada vez mais o mercado é um contexto. Pensemos, por exemplo, no mercado de trabalho para engenheiro de produção numa grande cidade como São Paulo. Não é um local onde todos os engenheiros de produção ofertam a sua força de trabalho. Não é um local onde todas as empresas que demandam um fator de produção trabalho, engenheiro de produção, se reúnem para contratar os trabalhadores. Observe, no entanto, que ali há um mercado, porque de um lado eu tenho os engenheiros de produção ofertando a sua força de trabalho e do outro lado nós temos as firmas demandantes. Nesse cenário, então, ocorre que a interação ela pode ser lá feita através de uma empresa de recrutamento, pode ser através de um caça-talento, né? Pode ser, eventualmente, por currículo enviado, né, através de carta ou ainda de e-mail, preenchimento, né, de fichas, né, no site da própria empresa, pode ser indicação dentro e fora da firma. Não importa. Se de um lado eu tenho a oferta e do outro lado eu tenho a demanda, eu tenho um mercado. Bom, se a gente compreendeu o que vem a ser o mercado, nós precisamos entender agora o que nós estamos chamando de eficiência econômica, também conhecida como eficiência sob o ponto de vista de Pareto. Eficiência econômica. Essa eficiência também é chamado de eficiência sob o ponto de vista de Pareto. Algumas vezes é chamado de ótimo de Pareto ou otimalidade de Pareto. São todas tomadas aqui como sinônimo. Vilfredo Pareto, um economista e matemático italiano, se preocupou com uma questão fundamental. Quando é que eu posso definir a condição de eficiência econômica? Ele chega então a uma máxima que cai muito em concurso. É aquela na qual, né, o ótimo de Pareto me é dado quando eu não puder alterar a situação de alguém, a não ser em detrimento de outrem. Para que isso fique claro para você, eu tenho um exemplo. Imaginemos que essa aula fosse uma aula presencial, que nós tivéssemos lá 50 carteiras e 50 alunos sentados. Imagine agora que um aluno bata a porta e peça para entrar e se sentar. Você concorda comigo que eu não tenho como melhorar a situação de alguém, o aluno entrante, a não ser em detrimento de outrem, dos alunos que já estão sentados, porque eu tenho 50 carteiras e já tenho 50 alunos sentados? Nessa situação, nenhuma troca, né, pode ser realizada que seja mais eficiente do que aquela em que eu já me encontro. Nessa hipótese, então, quando eu não puder alterar a situação de alguém,
o aluno entrante, a não ser em detrimento de outrem, de outro aluno que já esteja sentado, eu tenho então uma condição chamada de eficiência econômica, de ótimo econômico, de ótimo sob o ponto de vista de Pareto, de otimalidade de Pareto. Observe agora o contrário. Imagine lá que eu tenha uma sala com 50 carteiras e apenas 20 alunos sentados. Você concorda comigo que se o aluno bater a porta e pedir para se sentar, eu tenho como melhorar a situação de alguém, o aluno entrante, sem ser em detrimento de outrem, dos 20 alunos que já se encontram sentados, porque eu tenho 50 carteiras e apenas 20 ocupadas? Nessa condição, onde há uma troca, né, mais eficiente, que é permitir esse aluno se sentar, eu estou numa condição de ineficiência econômica, de ineficiência sob o ponto de vista de Pareto. Bacana? Se compreendemos isso, precisamos voltar lá à definição do porquê da intervenção do Estado na economia. Nós estávamos dizendo para você que a intervenção se dá porque o mercado apresenta falhas. Nós chamamos essas falhas de falhas de mercado. Ocorre uma falha de mercado quando a economia não consegue atuar com eficiência econômica, com eficiência sob o ponto de vista de Pareto. Mas existe uma outra justificativa para a existência e a intervenção governamental. A promoção do crescimento, da estabilidade econômica, com elevado nível de emprego, estabilidade de preço e equilíbrio nas transações com o exterior. Observe lá que os agentes econômicos individuais, nós estamos falando da família, eu e você, e estamos falando da firma, que é a unidade produtora de bens e serviços, nós nos beneficiamos da estabilidade macroeconômica, ter um maior crescimento possível, de preferência com desenvolvimento econômico, portanto, com uma inflação baixa, com uma taxa de desemprego baixa, ao mesmo tempo com uma taxa de investimento alta, promovendo um equilíbrio das transações do país com o resto do mundo, etc. Tudo isso beneficia os agentes econômicos individuais com uma macroeconomia estabilizada. Porém, eu e você e a firma, portanto, a família e a firma, não temos compromisso a priori com essa estabilidade. Nós nos beneficiamos dela, mas não temos compromisso a priori com ela. Por isso que muitas vezes, independente do fato, né, de gerar inflação, uma empresa, se puder, ela vai lá e aumenta preço. Portanto, pessoal, é preciso que fique claro que os agentes econômicos, repito, se beneficiam da estabilidade, mas não têm compromisso com ela. Quem tem que ter o compromisso com ela é o Estado, e aí a atuação através do governo. Finalmente, a interferência do governo na economia se faz necessário porque a redistribuição da renda, da riqueza e das oportunidades não se faz, abre aspas, de maneira natural pela própria dinâmica do mercado. O princípio econômico subjacente da economia é que os agentes econômicos individuais, a família e a firma, são egocêntricos. Eles objetivam, né, de alguma forma, otimizar o seu bem-estar. Sobre a ótica do consumidor, nós partimos da ideia que o ótimo do consumidor é consumir a maior quantidade possível de bens ao menor preço. Para a firma, é transacionar a maior quantidade de bens ao maior preço, auferindo a maior lucratividade. Via de regra, não há uma preocupação desses agentes com uma distribuição de renda mais equitativa,
mais igualitária, socialmente mais justa. Essa é uma função típica de governo. Bom, se a gente compreendeu então os motivos que levam à necessidade da intervenção governamental, é preciso que a gente compreenda que se o mercado nem sempre provoca eficiência econômica, nós temos a necessidade de uma intervenção governamental com o objetivo lá, né, de corrigir, de mitigar ou de eliminar de maneira muito especial as chamadas falhas de mercado, que levam à ineficiência econômica. Dessa maneira, então, nós temos lá a definição de falhas de mercado. Vamos lembrar, quando é que eu tenho uma falha de mercado? Uma falha de mercado ocorre quando o mecanismo de mercado, portanto a interação entre a oferta e a demanda, não regulado pelo Estado, portanto sem intervenção governamental, e deixados livremente ao seu próprio funcionamento, originam resultados econômicos não eficientes. Ou seja, a eficiência econômica nem sempre é alcançado pela dinâmica do próprio mercado, que envolve a lei da oferta e da demanda. Aliás, vamos fazer aqui um outro parênteses. Vamos nos recordar. Um princípio básico da economia capitalista é o funcionamento da lei da oferta e demanda. Todos nós já ouvimos falar isso diversas vezes. A lei da oferta e da demanda, ela me diz o seguinte, que se a oferta é maior do que a demanda, a tendência do nível de preços é subir. Se a oferta ela é menor que a demanda, a tendência do nível de preços é cair. Porém, o que pouca gente percebe é que essa dinâmica, segundo a teoria econômica clássica e neoclássica, ela leva ao equilíbrio automático do mercado. Portanto, se a oferta maior que demanda, perdão, nós colocamos o inverso aqui, né? Vamos só, agora sim. Oferta maior que demanda, o preço cai. Oferta menor que demanda, o preço sobe. Agora sim. Se a oferta é maior do que a demanda, o preço cai. Se a oferta é menor do que a demanda, o preço sobe. Portanto, o equilíbrio do mercado, teoricamente, seria alcançado pela própria dinâmica de mercado. Professor, qual é a situação de equilíbrio de mercado? É aquela na qual a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada. Se a quantidade ofertada é igual à quantidade demandada, eu teria o equilíbrio. E aí a pergunta que a gente se faz é, professor, mas isso aqui não é uma máxima verdadeira? Isso só é uma máxima verdadeira se o mercado atuar numa condição especial que nós chamamos de concorrência perfeita. Numa concorrência perfeita, nós temos lá que o mercado, perdão, corrigindo aqui, nós temos lá que o mercado é um mercado atomizado. O que significa dizer isso, professor? Que nós temos lá um tal grande número de firmas que ofertam o bem, um tal grande número de demandantes do bem, que ninguém, o ofertante individual ou o demandante individual, é grande o suficiente para impor algum tipo de preço ao mercado. O preço é tido como dado. Dado pelo quê, professor? Pela interação entre a oferta e a demanda. Se oferta maior que demanda, preço cai. Se oferta menor que demanda, o preço sobe.
Logo, o equilíbrio é alcançado pela própria dinâmica do mercado. O problema é que esse mercado de concorrência perfeita, portanto atomizado, onde os agentes econômicos são tomadores de preço, são price takers, eles têm o preço como dado, repito, dado pelo quê? Pela interação entre a oferta e a demanda. Dentro da economia, ele é muito mais exceção do que regra. Dentro da economia, o que vigora em mais larga escala é o que nós chamamos de concorrência imperfeita, que envolve, inclusive, a presença de monopólio, quando uma única firma oferta o bem, o oligopólio, quando um pequeno grupo de firmas controla a oferta do bem, a presença do cartel, que é o conluio entre empresas manobrando preço e quantidade ofertada, dentre outras práticas. Portanto, a condição fundamental é que o mercado não atua em larga escala em concorrência perfeita. E, portanto, nós temos um cenário da existência de falhas de mercado. O mercado deixado por si só nem sempre leva ao ótimo econômico. E mais, o mercado deixado por si só, não promove uma distribuição equitativa igualitária da renda. E, portanto, a necessidade da intervenção governamental. Ressalto para você o tempo inteiro que a gente pode discutir o quanto o governo deve intervir, a maneira com a qual ele deve intervir, mas é absolutamente inescapável a necessidade de intervenção governamental, ok? Então vamos apagar aqui e voltar lá para o nosso texto. Nós estamos dizendo para você que uma falha de mercado ocorre quando os mecanismos de mercado não regulados pelo Estado e deixados livremente ao seu próprio funcionamento originam resultados econômicos não eficientes ou indesejáveis do ponto de vista social. Portanto, se referindo basicamente à distribuição de renda, embora não somente a este. Dessa maneira, pessoal, as principais falhas de mercado se relacionam lá à existência do monopólio, poder de mercado, bem público, a sua existência, externalidade positiva e negativa, assimetria de informação ex ante, risco moral ex post. Portanto, a gente vai tentar analisar cada um deles com você. E a nossa primeira tarefa é tentarmos entender o bem público. Eu vou puxar um quadrinho aqui que vai ajudar a gente a pensar, ok? Então vem para cá. A primeira falha de mercado que nós queremos analisar é o que nós chamamos de bem público. Observe lá que quando nós olhamos para os bens, nós podemos defini-lo de três formas, O chamado bem público, algumas vezes chamado de bem público puro. Depois, nós temos o bem semipúblico, também chamado de bem meritório. E, finalmente, nós temos o bem privado. Por que nós estamos colocando isso aqui? Porque somente o bem público, é uma falha de mercado. O bem semipúblico, também conhecido como bem meritório, e o bem privado não são falhas de mercado. Mas é importante que eu o conheça em finanças públicas, professor? Claro que sim. Por que é que o bem público é uma falha de mercado? Ele é uma falha de mercado
pelas suas características intrínsecas. Primeiro, o bem público é um bem não excludente. O que significa dizer isso? Que não há nenhum mecanismo economicamente eficiente para excluir quem quer que seja do consumo desse bem. Pagando ou não pagando, as pessoas, os agentes econômicos, terão acesso a ele. Para dar um exemplo bem prático, imaginemos lá o bem iluminação pública. Observe lá que, pagando ou não pagando, quando você sai às ruas à noite, você é iluminado pela luz da iluminação pública. Sendo assim, a primeira pergunta é: eu tenho como excluir alguma pessoa que não tenha pago a iluminação pública do consumo desse bem? Não. Não há nenhum mecanismo economicamente viável, eficiente ou socialmente tolerável para excluir quem quer que seja do consumo bem iluminação pública. Ora, se eu não posso excluir ninguém, é razoável imaginar que haverá uma parte da população que queira usufruir da iluminação pública sem pagar por ela. Isso enseja a figura do carona, que na literatura é conhecido como free rider. É aquele que não quer pagar pelo bem, mas quer usufruir dele. Como não há mecanismo de exclusão, ele assim age. Portanto, qual é o interesse da empresa privada em ofertar um bem se ela sabe que não tem como excluir ninguém e que a pessoa poderá usar o bem sem ter que pagar por ele? O interesse da iniciativa privada é zero ou próximo de zero, criando então uma falha de mercado. A firma não oferta o bem. O problema é que a iluminação pública, no nosso exemplo, ele maximiza o bem-estar da coletividade. Nós precisamos de iluminação pública, para andarmos com segurança nas calçadas e ruas, evitando acidentes de trânsito, evitando cenas e atos de violência, permitindo então à sociedade usufruir do ambiente noturno em condição prazerosa e de segurança. Bom, a grande questão então é: como é que o governo intervém para sanar essa falha de mercado? Nós temos basicamente duas hipóteses. A primeira hipótese é o governo constituir uma empresa estatal que vai prover o bem. Então a empresa vai lá, basicamente essa empresa estatal é dependente e, portanto, ela depende dos tributos arrecadados de uma forma geral, pega esses tributos e transforma em iluminação pública. A segunda forma é quando o governo concede à iniciativa privada a oferta do bem, porém com remuneração pública. Por exemplo, algumas cidades do Brasil instituíram lá a famosa contribuição de iluminação pública. Essa contribuição está lá na sua conta de energia. Você não tem como pagar a contribuição sem pagar a conta de energia e vice-versa. Resultado: todas as pessoas que têm uma conta de consumo de energia a pagar estará pagando a contribuição de iluminação pública. Com isso, você reduz ou quase elimina a figura do free rider. Com o tributo amealhado da cobrança da contribuição de iluminação pública, a prefeitura, então, destina esse recurso para uma empresa privada, financiando um serviço público que é a iluminação pública. Bom, qual é a segunda característica do bem público puro? O bem é não rival. Não há rivalidade entre eu e você no consumo da iluminação pública. Aquele mesmo poste de luz que ilumina você, ilumina a mim. Não há rivalidade entre nós dois. E terceiro, via de regra, o bem público puro é um bem indivisível. Ou seja, o quanto eu ou você utilizamos da iluminação pública, de maneira que a gente venha a pagar
de acordo com a nossa utilização. Isso é de difícil mensuração, é difícil medir, né? E, portanto, é um bem que, via de regra, é indivisível. Ora, se eu tenho a figura da não exclusão, da não rivalidade e da indivisibilidade, raramente, quase nunca, a firma tem interesse na oferta desse tipo de bem, criando, então, uma falha de mercado, porque a oferta do bem, ou ela não acontece no volume socialmente desejável pela coletividade e, portanto, justifica uma intervenção governamental. Bom, mas nós temos outros tipos de bens que não são falhas de mercado. Então, vamos colocar aqui, né? O bem meritório, também chamado de semipúblico e privado, não são falhas de mercado. Contudo, volta e meia caem na prova comparando esses bens com o bem público puro. O que é um bem semipúblico, pessoal? Também chamado de bem meritório. Ele é um bem que é ofertado pela firma e, portanto, não constitui falha de mercado. O mercado oferta esse tipo de bem. Porém, o critério do mercado para a oferta do bem é a capacidade econômico-financeira do agente de pagar por ele. Vamos dar um exemplo clássico: a educação. Observe que eu tenho milhares de creche, de escola e universidade, cursinho pré-vestibular, né, ou pré-ENEM, né, que são privados. Então não há falha de mercado. O mercado oferta esse tipo de bem. Porém, observe que só tem acesso, via de regra, salvo lá, né, a concessão de bolsa, a filantropia e outros mais, só tem acesso a esse tipo de bem quem tem capacidade econômico-financeira para pagar por ele. Traduzindo, quem tem dinheiro para poder pagar. O problema, então, é que as classes mais pauperizadas, mais pobres, seriam alijadas desse tipo de bem, porque, via de regra, não tem dinheiro, não tem capacidade econômico-financeira para pagar por esse bem. Ocorre que a educação, a título de exemplo, ela maximiza o bem-estar da coletividade. E, em tese, o Estado ele não tem compromisso, né, com outra coisa que não seja o desenvolvimento socioeconômico. E, portanto, em tese, o Estado é para o povo, com o povo e pelo povo. Sendo assim, o Estado entende que a educação, ao maximizar o bem-estar social da população, é um bem meritório, que tem mérito por si só. Por um outro lado, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, me diz duas informações relevantes. Por que investir em ciência, tecnologia e educação é tão importante? Porque para cada ano de escolaridade, óbvio que não conta a repetência, aumenta em média 15% da renda desse jovem quando adulto. Isso permite mobilidade social. Isso reduz a dependência do Estado de programas assistencialistas quando a população é muito pauperizada. Então, é fundamental para termos uma sociedade socioeconomicamente mais desenvolvida. Mas, além de promover a mobilidade social, para cada ano de escolaridade, aumenta, em média, 15% da produtividade dessa mão de obra. E isso significa produtividade, que significa aumento da capacidade ceteris paribus. Lembrando que a expressão ceteris paribus é uma expressão em latim que significa, em economia e finanças públicas,
tudo o mais permanecendo constante. Então, eu isolo uma variável, imagino que todo o resto permanece constante. Ceteris paribus, se eu tenho aumento de produtividade da mão de obra, a mão de obra mais produtiva torna a economia brasileira mais competitiva no cenário doméstico em relação ao produto importado e no cenário externo diante das nossas exportações. Portanto, quem sai beneficiado não é somente aquele que estuda, é toda a economia, é toda a nação. Portanto, educação pública, saúde pública, cultura ofertada pelo Estado, são todos bens que nós chamamos de meritórios, que maximizam o bem-estar da coletividade e, por isso, devem ser ofertadas pelo governo. Podemos discutir, professor, mas a qualidade, muitas vezes, da oferta desse tipo de bem deixa muito a desejar. Corretíssimo essa tua avaliação. Porém, isso não apaga a necessidade meritória de o Estado, intervir nesse segmento para a oferta do bem, sem o qual a população mais empobrecida não teria acesso a ele. Finalmente, nós temos o bem privado, que também não é uma falha de mercado. Porém, o bem privado é o extremo oposto do bem público puro. E, nesse sentido, o bem privado serve de referência quando a gente quiser entender o bem público puro. O bem privado, primeiro, ele é excludente. Se você tem dinheiro para comprar aquele carro, você o tem. Se não tiver, não o compra. Resultado, eu tenho um bem excludente. O bem é rival. Se você comprou aquele carro, eu não posso comprar o mesmo. Eu posso comprar um igual, mas não aquele, porque aquele é seu. Portanto, há rivalidade entre nós no consumo daquele bem. E terceiro, o bem é divisível. Portanto, se você comprou aquele carro, quem irá pagar por ele é você. Portanto, eu quero chamar a tua atenção, e isso é muito importante, e já caiu em prova do CESP-UNB, que o que caracteriza o bem público ou o bem privado não é quem o produz. São as características intrínsecas do bem. Como assim, professor? Eu tenho empresa privada ofertando bem público puro? Claro que sim. Se nós pegarmos, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, você tem uma empresa privada chamada Light, que oferta iluminação pública. Mas o financiamento é um financiamento estatal de um tributo específico cobrado para essa finalidade, que é a contribuição de iluminação pública. Então, observe, eu tenho uma empresa privada ofertando um bem público puro. Nesse caso, mediante financiamento público, através dos tributos. No passado, essa mesma empresa Light era uma empresa estatal. Por um outro lado, eu tenho bem privado ofertado por empresa pública ou semipública? Claro. Pegue, por exemplo, o serviço bancário. Ele não é ofertado pela Caixa Econômica Federal? A Caixa Econômica Federal é uma empresa totalmente estatal. Todas as ações estão na mão do setor público. Nós não temos lá o serviço do Banco do Brasil, é uma empresa semipública. O controle acionário está nas mãos do governo e o restante das ações pulverizadas no mercado privado. Portanto, o que caracteriza o bem privado não é quem o oferta, são as características do bem, excludente, rival e divisível. E aqui, não excludente, não rival e indivisível. Legal? Vamos apagar aqui então, pessoal. Sendo assim,
a gente tem um cenário, então, para você, de que o bem público é um bem não excludente, não rival e indivisível, e em função dessas características, ele se apresenta como uma falha de mercado que tem que ser corrigida pelo ente governamental. O bem semipúblico, também denominado de bem meritório, é aquele que aumenta o bem-estar da coletividade. Exemplo disso, saúde e educação. Observe que não são falhas de mercado, porque são ofertados pela firma. O bem privado são aqueles no espectro oposto do bem público puro, né? Ou seja, são excludentes, rivais e divisíveis. Bom, no nosso curso, a gente terá a oportunidade de, a cada módulo de aula, ver como que o assunto caiu em prova. O objetivo é revisar o conteúdo, consolidá-lo no seu conhecimento, permitir entender como que a banca ou as bancas cobram a questão. Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa primeira questão. A nossa primeira questão é uma questão lá da banca ESAF, que foi aplicada em 2016 para a Agência Nacional de Aviação Civil no cargo de analista administrativo. A questão diz assim: com base na teoria das finanças públicas, identifique a única característica que não pertence a um bem público. Se ele falou de bem público, ele está falando de bem público puro. Portanto, quais são as características de um bem público puro? Ele é um bem não excludente, não rival e indivisível. Ele quer, então, aquela que não pertence ao bem público. Vamos lá. É um bem não rival. Verdadeiro. O bem público puro é um bem não excludente, não rival e indivisível. Lembrando que ele quer a alternativa incorreta. Letra B. O consumo do bem é coletivo. Verdadeiro. O bem público, o consumo via de regra, acontece pelo conjunto da coletividade, como, por exemplo, a iluminação pública, a saúde pública, a educação pública. É um bem indivisível. Verdadeiro. As três características são, repito, não excludente, não rival e indivisível. São bens tangíveis e intangíveis. Observe lá, o que é um bem tangível? É um bem que eu posso pegar. O meu relógio, a minha geladeira, o meu automóvel. O que é um bem intangível? Também chamado de serviço. É aquilo que eu não posso pegar. Como, por exemplo, essa aula, o provimento de internet, o serviço bancário, a consulta odontológica. Nesse sentido, os bens públicos podem ser, como o bem meritório e o bem privado, bens tangíveis e intangíveis? Sim, alternativa verdadeira. Portanto, o gabarito é a letra E. São bens sujeitos ao princípio da exclusão. Não, são bens não excludentes, portanto, não sujeitos ao princípio da exclusão. Gabarito da nossa primeira questão, então, a nossa letra E. Ok? Banca lá, ESAF para a ANAC. Vamos ver uma próxima? Vem para cá. Nós temos aqui uma outra questão para você. E aqui eu dou uma dica que eu acho que é bastante importante. Sempre que você pegar um tipo de questão como essa aqui foi de 2016, da banca IBFC para o EBSERG, analista administrativo, diz o seguinte: leia as afirmações abaixo
sobre finanças públicas e assinale a alternativa correta. O que nós devemos fazer? Muitos alunos, querem antecipar etapas. Dá uma olhada nas alternativas, vê aquela que mais se enquadra dentro daquilo que ele acha e marca. Não faça isso. O aluno acaba errando a questão por uma falta de observação atenta a cada uma das afirmações. O que a gente tem que fazer? Julgar cada uma delas de maneira isolada e só depois ir lá para o gabarito. Legal? Vamos para a primeira afirmação. As finanças públicas são compostas por políticas que instrumentam o gasto público e os impostos. Verdadeiro. Finança pública trata da intervenção governamental na economia. De um lado, amealhando, obtendo recursos mediante tributação que envolve impostos, taxas e contribuições. Ele citou impostos, beleza? E do outro lado, o gasto público, o gasto na intervenção dentro da economia, E ele cita isso aqui, o gasto público. Portanto, essa afirmativa está correta. Vejamos a segunda. O Estado é o responsável pelas finanças públicas. Verdadeiro? O Estado, através do governo, é que vai exercer lá o poder de império, de criar uma obrigação unilateral, arrecadando tributos da sociedade mediante impostos, taxas e contribuições, e é o governo que tem a capacidade lá de normatizar a vida econômica e social, portanto, impor regras, e ao mesmo tempo o poder de polícia de fiscalizar o funcionamento dos agentes econômicos e do mercado. Cabe ao governo, então, o papel de regulador do sistema econômico. Portanto, ele é o responsável pela finança pública. Verdadeiro. Vamos para a próxima. A próxima afirmativa nos diz assim: a despesa pública é o investimento que realiza o Estado em vários projetos de interesse social. Eu quero fazer um parênteses antes de analisar essa afirmativa com você. Essa vai ser uma questão muito importante em finanças públicas para todos nós. É o conceito de investimento. Então vem para cá. Vamos puxar o quadro em branco aqui, 1 minuto só. Observe, pessoal, que em economia e finanças públicas, investimento é diferente de aplicação financeira. Quando nós falamos de investimento no nosso dia a dia, muitas vezes a gente confunde os dois conceitos. Uma pessoa fala assim: eu estou investindo dinheiro na poupança, eu estou investindo dinheiro na compra de dólar, num certificado de depósito bancário, na compra de um título público. Na verdade, o que você está fazendo é aplicação financeira. Porque você está pegando a sua moeda, o seu dinheiro, e basicamente comprando um título que lhe promete pagar uma taxa de juros pré ou pós-fixada. Ou ainda, na compra do dólar, você experimenta lá comprar, teoricamente, numa baixa para vender numa alta. Não está sendo gerado absolutamente nada na economia com isso, a não ser uma movimentação monetário-financeira. Portanto, o que você está fazendo é aplicação financeira. Aplicação financeira se refere basicamente a títulos, seja lá de qual natureza for, com o objetivo claro de amealhar juros. Esse é o objetivo fundamental. Por um outro lado, quando nós falamos de investimento em economia,
nós estamos sempre falando de formação bruta de capital. A formação bruta de capital se refere lá à formação bruta de capital fixo, o que envolve a aquisição de máquina, equipamento, ferramenta e instalações. Essas instalações que podem ser instalações produtivas ou de infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, armazéns, centrais elétricas, telecomunicações, né? Tudo isso, né, é o que nós chamamos de formação bruta de capital fixo, junto com a aquisição de máquina, equipamento e ferramenta. Portanto, formação bruta de capital é igual a formação bruta de capital fixo mais letra grega para variação delta, variação de estoque, bem produzido que está disponível para transação econômica. Investimento é formação bruta de capital que envolve a aquisição de máquina, equipamento, ferramenta e instalações que me permite ampliar, né, o quantum produzido no país. Portanto, investimento gera a produção de mais bens e serviços, ou melhores bens e serviços, ou adequação tecnológica de bens e serviços. Portanto, pessoal, se a gente já entendeu a diferença entre investimento e aplicação financeira, a gente sabe que o Estado brasileiro se dedica fundamentalmente à atividade de investimento para poder satisfazer as necessidades do conjunto da sociedade. É o Estado que vai lá e constrói a ponte, o trilho de trem, a rodovia, moderniza o porto, constrói a hidrelétrica, constrói o posto de saúde, a habitação popular, o saneamento básico, faz investimentos lá na área de segurança pública e por aí vai. Então vejamos. Olha o que a questão está trazendo para a gente. A questão está dizendo para a gente o seguinte: a despesa pública é o investimento que realiza o Estado, investimento, formação bruta de capital. A despesa pública é o investimento que realiza o Estado em vários projetos de interesse social. Alternativa verdadeira. Como estão verdadeiros lá as alternativas 1, 2 e 3, todas as afirmativas são verdadeiras. Gabarito, então, da nossa questão, a nossa letra A. Ok? Vamos confirmar no nosso gabarito? Vem para cá. A nossa questão, então, de número 1, né, está errada e a de número 2 é a letra A. Bom, pessoal, com isso, então, nós encerramos essa nossa primeira aula de finanças públicas para você. A dinâmica aqui colocada irá nos acompanhar até o final do nosso curso. O objetivo é que você tenha um conhecimento sólido da nossa disciplina, de maneira a ter a melhor preparação possível lá no seu certame. Um abraço grande para você, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até lá!